Sim. a iluminação, os móveis, enfim. E isso é muito legal, assim, né? A gente tem muito cliente que chega realmente, né? Tem essa pasta, ele compartilha a pasta do Pinterest conosco. E também com as vontades, assim, eu imaginei, de repente, que a minha casa poderia ser assim, assado. E isso é muito importante, a gente receber e escutar todas essas vontades dele. Bem-vindo ao Em Casa Pode, a nossa segunda temporada. E hoje o nosso assunto vai ser muito interessante. Ele interessa a todos, porque nós vamos falar sobre neuroarquitetura. Você sabe o que é isso? Você sabe, Júlia, o que é a neuroarquitetura? Mais ou menos, uma leve noção. Vamos ver. Então, a Júlia está aqui comigo. Nós recebemos hoje duas pessoas super profissionais e que conhecem muito do assunto e a gente vai trazer isso aqui para vocês. Mas antes de a gente começar a falar sobre iluminação, neuroarquitetura, eu quero agradecer a Eletro Rastro, que, como vocês sabem, é o nosso patrocinador também da segunda temporada. São 5 lojas aqui em Curitiba, super lojas, e também você pode comprar pela internet. E ontem mesmo a gente fez um evento voltado para arquitetos e designers na loja da Vila Fani e foi sensacional, tem muita informação bacana, não só para arquitetos e designers, mas também para quem está começando a reformar ou construir, porque a luz, que é o tema envolvido com a neuroarquitetura, ela está diretamente ligada ao nosso bem-estar. E quem eu trouxe hoje aqui para falar para vocês sobre isso e aprender junto com a gente, não é, Júlia? É a Diane Justus. Tudo bem, Diane? Tudo ótimo. Que bom. E o Júlio Marques, direto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Bom dia. Bom, o Júlio é gestor industrial e pós-graduando em experiências digitais, coordenador de conteúdo técnico e especialista de produto da Stella Iluminação desde 2016. A Diane Justus é formada em arquitetura e urbanismo, com extensão na Universidade de Ferrara, Itália, e pós-graduada em design de interiores. Com 18 anos de carreira, Diane atua em projetos residenciais, arquitetônicos e de interiores. E a gente já estava conversando ali no aquecimento o que é essa tal de neuroarquitetura. Então, eu queria que você começasse, Diane, contando para a gente, explicando um pouquinho. Bom, a neuroarquitetura, assim, ela é um tema e um assunto que está muito em voga, assim, né? Porque... E se a gente for pensar, é um assunto que já vem de muito tempo atrás relacionado à psicologia ambiental, né? Hoje dá-se esse nome da neuroarquitetura, porque também existe muito um estudo... Estudo neurológico, de como isso afeta nossos neurônios, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Porque hoje em dia se chegou muito em entender qual é a maneira com que as nossas cognições cerebrais, elas vão direcionar aos nossos impulsos e às nossas reações dentro do ambiente. Então, tem antigamente, a ver com neurônios, tem a ver com uma sim, conexão. Totalmente. A neuroarquitetura, ela está dentro da neurociência, né? E antigamente, digamos, essa neurociência, ela não era tão avançada a ponto da gente poder ter esses resultados mais científicos. Antigamente, a psicologia ambiental era mais por uma dedução de comportamento. Hoje em dia, a gente tem a ciência, a neurociência por trás, que nos traz as comprovações, né? Então, de repente, do indivíduo dentro do ambiente, se estuda ele, entende e se analisa a maneira como ele cria essas conexões, essas cognições, né? São as reações cerebrais, assim, então. Não diz respeito só à cor de luz, mas de todo por exemplo, se entra sol aqui, tal hora, você tem um certo estilo de vida. Se entra o sol na outra janela, tem a ver com tudo, não só reação. Porque a neuroarquitetura, né? Acredito que são vários elementos introduzidos dentro de um conceito, né? Perfeito. Texturas... cores, a própria iluminação. E que podem ser comprovados. A partir daí, virou ciência. Perfeito. Porque a gente, né, vamos pensar lá atrás, o que era uma casa ou um lugar de trabalho? Era para desempenhar uma função. Eu vou morar nessa casa, eu vou ficar aqui seguro, certo? Vou dormir, me alimentar,
me distrair? O básico, O né? básico. Aham. Era aquela Sim. lâmpada. Como você se sentia dentro Não. desse espaço. Acho que o pessoal Não, não tinha não, muita hoje- essa preocupação, né? Exato, e hoje em dia vem muito dos clientes, eles estão buscando muito esse bem-estar dentro da casa, né? Às vezes eles nem sabem, às vezes assim, não é que eles chegam e nos falam assim, Diane, eu quero um projeto que seja totalmente embasado nas minhas reações, e não, né? Mas eles chegam assim, eles falam, eu quero um ambiente que me traga um conforto, que me seja um ambiente de descompressão, né? Eu acho que essa preocupação, ela acontece muito dos nossos clientes, e aí vai de um bom profissional poder proporcionar isso para eles. Em texturas e não só em formatação de layout de uma casa, mas também do que você vai colocar de materiais, às Sim, vezes. e que faça luz. sentido para ele, né? E aí entra uma pesquisa inicial, né, do profissional, dele entender quais são os elementos, os símbolos dentro do ambiente que fazem sentido para ele, para o molde daquela pessoa, né? Vamos citar um projeto na prática, digamos. Um cliente que você tenha recebido. Isso que eu queria, porque eu sei que a Diane, por isso até que eu chamei ela aqui, porque eu sei que ela pega o cliente, ela faz um raio-x, ela tem toda uma metodologia para assim... Eu não sei, ela conhece mais o cliente do que ele mesmo, assim. Ela tem uma metodologia super legal para fazer. E com base nisso, Diane, eu acho que tu pode comprovar pra gente hoje, os clientes eles estão muito mais informados. Com influência do meio digital. Sim. Antes tu talvez teria que traduzir de uma forma assim mais demorada ou mais complicada aquilo que ele quer transmitir. Mas hoje ele já chega cheio de referências, com posts salvos. Olha, eu quero o layout dessa forma, a iluminação, os móveis, enfim. E isso é muito legal, assim, né? A gente tem muito cliente que chega realmente, né? Tem essa pasta, ele compartilha a pasta do Pinterest conosco. E também com as vontades, assim, eu imaginei, de repente, que a minha casa poderia ser assim, assado. E isso é muito importante, a gente receber e escutar todas essas vontades dele. Mas é através do nosso trabalho de pesquisa, de entender ele, as relações que ele tem com os ambientes, que a gente vai conseguir encontrar respostas. Eu lembro que uma vez teve um cliente para mim que ele chegou para mim e falou assim: ai, Di, eu sou muito clean, né? Eu falei, ótimo. Esses são os piores. Não, eu sou clean. Aí eu, legal, né? Assim, deixa eu dar uma olhada assim, nessas tuas imagens e tal. E entendi que ele não era clean. Né? Então, e daí vem muito assim, qual é o conceito que ele tem do clean? E o que ele trouxe para você que ele achava que era clean? E ele, na verdade, ele só verbalizou o clean. As imagens referenciais, eles não eram tão cleans assim, sabe? Tudo rococó, tudo... não era tanto assim. Tudo um monte de estampa. Mas, eu acho que é tão essencial e tão importante esse trabalho do profissional de traduzir o cliente, porque às vezes é uma coisa que o cliente ele não consegue verbalizar, ele não vai Acho que ele, às vezes ele nem sabe. Eu sei, Ele- porque eu ele passei não por isso sabe, recentemente. sim, Eu cheguei e falei, exato. eu sou uma pessoa muito moderna. Não sou! Eu sou 100% clássica. Sim. Sabe? A minha casa tá saindo muito claro, não aquele super clássico, mas um clássico E intermediário. tem uma outra coisa. E a gente vai conhecendo no processo, né? E a gente é uma mistura. A gente Não é dá uma pra- mistura. De referências, tipo, né? É um pouquinho clean, um pouquinho clássico. Nós somos, assim, um retalho, formado de retalhos. De vivências. De vivências e experiências. E isso é muito legal, assim, entrar no assunto da neuroarquitetura, porque ali dentro ela fala muito sobre o hipocampo, né? O como ele está relacionado, como ele relaciona o ambiente com as memórias. E a hora que a gente faz essa ligação é o que a gente tem a nossa identificação. Que se sente bem. Que ele se sente bem. Exato. A minha mãe, ela tem 3 estátuas de galinhas embaixo da escada dela em casa. Que eu acho a coisa mais horrorosa do mundo. Elas estátuas pintadinhas,
Mas, pra ela, Galinha né, pintadinha. galinha pintadinha traz uma referência de infância, Perfeito. de vivência, Tem de uma memória experiência, uma afetiva. memória E tem que fazer afetiva. E tem que fazer sentido para o indivíduo que vai habitar essa Sim. casa. Pra mim não faz sentido, pra mãe é a cara dela. Você exato. vai ver ainda lá na tua casa, você vai ter umas coisas embaixo da tua... Ter umas galinhas pintadinhas. Mas o fato é que a gente defende muito isso hoje. Uhum. O teu lar é o lugar do teu refúgio. Acho que todo Não é? podcast a gente Uhum. comenta isso, de você poder ter essa autoridade, porque é a tua casa. E aí dentro disso eu queria perguntar, esse teu cliente, ele está vindo pensando como ele vai morar nessa casa ou como essa casa vai representá-lo para a sociedade? Ou os dois. Ou os dois? Olha, antigamente até existia, assim, alguns clientes que eles vinham muito na intenção, acho que parece que de mostrar um status, né? Porque, assim, Antigamente, antes da pandemia, por exemplo? acredito, sim, Uhum. sim. Porque ele era muito assim, eu fui na casa de fulano e ciclano e eu vi que ele tinha esse painel, ele tinha isso, eu quero isso. Mas calma, será que isso vai realmente ser legal? representar? Vai te representar? Tem a ver com a tua você? vida? É. Então, eu acho que um bom projeto é um projeto que consegue traduzir e fazer com que o cliente ele viva dentro do estilo de vida dele. É o estilo de vida dele, não é o estilo, né, visual da moda, Não é a é o estilo de tendência. vida dele. É. Pode até Sabe, pegar acho alguma que- coisa, Isso. né? Porque Exato. todas as casas, a gente tá atrelado ao período que elas são construídas, né? Eu amo casas coloniais, mas, gente, eu vou construir do zero uma casa colonial? Não tem como, né? Então, a gente pega essas referências pra tentar trazer. E outra coisa também que eu acho legal que você fala é quando são casais, né? Sim. E cada um tem um indivíduo Precisa ver único. o equilíbrio. Perfeito. Como é que você faz essa Sim. mistura, né? Acho que a neuroarquitetura, por serem seres humanos, né, consegue fazer um apanhado Sim. de estilos, de como eles querem se sentir nessa casa, como é que é a rotina deles. Eu, E talvez só voltando ao ponto da pandemia, talvez tenha sido assim um gatilho também considerável para as pessoas observarem os ambientes delas como ambientes funcionais, não só decorativos ou visuais. sim, Uhum. porque elas passaram a viver dentro da casa 24 E horas, praticar né? várias É atividades verdade. diferentes nesse mesmo espaço. E elas se viram que aquela casa tinha que atender elas. Uhum. né? Bom, eu sou um cliente da Diane e eu vou chegar lá, eu quero os princípios da neuroarquitetura na minha casa. Claro que a gente não vai fazer isso, mas... A não ser que seja um cientista. Isso, mas o que eu leigo, posso observar quando eu for solicitar um projeto. Porque é a pastinha do Pinterest e as referências da Casa Sul estão sempre ali. A gente publica muito projeto, mas a gente tenta explicar esse projeto ali. E é difícil de você, E é difícil. com um 3D, ou até mesmo uma planta baixa, você conseguir se imaginar as sensações que você vai ter nessa casa. E eu sei que você lida muito com isso no teu trabalho, com sensações, sentimentos, memórias, né? Sim. E eu sei que quando você faz um estudo, você procura trazer um pouco dessas referências, dessa coisa até mais poética, né? Mais de alma mesmo pra casa. Pertencimento. De né? pertencimento, né? E porque às vezes um projeto, você, tá bom, faz ali, mas como é que eu vou me sentir nessa casa? Como é que você passa isso, né? E é isso que eu queria te perguntar, que referências eu tenho que observar além das pastinhas do Pinterest? Daí a gente já vai entrar na neuroiluminação, que é a especialidade do Júlio, para dar continuidade a isso. Porque você é como uma roupa de vitrine. Você vai vestir aquilo, talvez não fique bom para você, mas Chegar no arquitetura- arquiteto com esse embasamento, eu quero me sentir assim, eu quero me sentir... eu falo da sensação, como é que eu faço Como é que ele esse passa briefing? esse briefing para você? Aham. Eu acho que, além das imagens referenciais, é muito importante ele passar o dia a dia dele, Entendi. Uhum. né? Eu gosto de comer tal hora, eu O dia a acordo tal dia, hora. exato, a família. Hum. E no nosso trabalho ali, nosso trabalho inicial de briefing, a gente faz um trabalho assim, muito extenso e profundo em entender qual é o momento que eles estão juntos, Uhum. né? Quem é que gosta de cozinhar? Uhum. E Quem que vai cozinhar? quem ou que se vai é uma cozinhar? outra pessoa? Exato. Ou assim, a questão da leitura, tem alguns clientes assim que adoram chegar em casa e ler, abrir um vinho. E eu acho que
um bom projeto, um bom espaço ali vai conseguir proporcionar esses comportamentos, né? Que eles têm esses rituais. Então, assim, acho que, né, o cliente ele pode já chegar falando muito, assim, desses rituais, esses comportamentos dele dentro da casa. Isso vai ser isso essa ajuda muito. neuroarquitetura. Vai ajudar muito, sim. Legal. Então, vamos passar agora para o Júlio, falando de um outro componente super importante na neuroarquitetura, que é a neuroiluminação. Aquilo que a gente estava falando, que pode ajudar um projeto Ou destruir. um projeto Essa frase é completamente. muito famosa, né? Né? A luz, ou ela ajuda muito, ou ela destrói teu projeto. Não Exatamente. Não importa o que você faça, a arquitetura maravilhosa, você pode estragar com uma iluminação errada, né? Por acaso, então, né, gente, dentro da neuroarquitetura, dentro da arquitetura ou do design de interiores, há esse elemento importantíssimo que se chama iluminação, né? E que a gente estava comentando que ele acaba sendo deixado para o final, quando seria a mesma coisa que você avaliar a posição da casa para quanto ela está voltada na orientação do sol, pro final. Não, agora eu vou ver se vai entrar sol nessa casa. Acho que a iluminação... Exatamente, é como se fosse... Eu acho que ainda existe o pensamento de que a iluminação é algo puramente decorativo, né? Ou assim, que você tem que salpicar o teto de gesso de pontinho de luz, porque isso vai te dar a luz... ok, ou bota só uma, que também é o meu terror. Hoje se diz que é pecado ligar a luz principal, você tem que ligar as luzes, tipo... Bom, vamos perguntar para o Júlio. Né? As cenas. Antes exatamente. de tudo, né? Eu não sou hoje um especialista em neuroarquitetura ou neuroiluminação, sou um entusiasta. E por estar trabalhando no meio já há bastante tempo, a minha vida foi transformada a partir do ingresso na Stella e por esse contato direto com a iluminação, esse contato diário. Então, a gente acaba se envolvendo nesse núcleo e o que a gente percebe, né? Hoje, com toda essa transformação pós-troca de tecnologia, veio o LED. Então, a iluminação ela acabou, de certa forma, se descentralizando. A gente falou sobre isso, né? A iluminação hoje, nós trabalhamos muito com uma iluminação balizadora, uma iluminação que ela vai se completando a partir de diferentes cenas para trazer a iluminação do todo, né? De um espaço. Então, acho que é muito importante combinar isso com o processo que tu comentaste de conversa com o cliente, de entender quais são as expectativas, quais são as atividades que ele procura exercer naquele ambiente, qual é o comportamento dele, para a gente entender também desde o início, desde o briefing, como nós vamos aplicar a iluminação para esse ambiente. A gente conversou também que existe esse gap, muitas vezes, da construção do projeto, da criação, até a execução. E por a iluminação ela ser aquele elemento, talvez assim, a cereja do bolo, vem gesso, né? Aconteceu pintura, revestimento, aí veio gesso, acabamento, aí vai começar a instalação das luminárias e tudo mais, meio que é a cereja do bolo. Então, talvez, dependendo do tipo de cliente, chega nesse estágio, o orçamento já está um pouco comprometido e há uma necessidade de economia, e ele economiza justo na iluminação. E acaba, muitas vezes, comprometendo o resultado do todo no projeto, né? Por isso que, às vezes, é muito importante, no início, ali no conceito inicial dos estudos, né, já apresentar isso para o cliente, fazer com que a iluminação já seja um elemento ali pertencente e que ele tenha um papel muito importante no projeto. Sem dúvida. Né? Então, assim, já no momento de apresentar o conceito ali, já explicar, bom, aqui vai ter uma fita que de repente vai trazer essa iluminação para você se maquiar, ou um pontinho de luz aqui para, de repente, aquele teu momento que você chegou, quer abrir um vinho, conversar. E poder acionar isso individualmente, só esse pontinho. Individual, exato. E aí, junto, né, com a iluminação, vem a questão da automação, que isso também é incrível, essa nossa facilidade, né, da gente poder criar essas cenas. O podcast anterior nosso aí, é o de número 10, não é, Julia? Ele fala sobre isso, sobre automação. Então, olha, quanta coisa você que está construindo, reformando ou projetando, precisa se atentar. Mas antes de tudo, ontem na tua apresentação, Júlio, eu adorei
porque você está representando uma empresa, uma fabricante, né, da indústria de iluminação. Ele começou dizendo sobre o bem-estar. Uhum. Então, eu não estou colocando uma lâmpada, uma luminária, eu estou pensando na luz como bem-estar. E bem-estar significa muita coisa. E segundo lugar, mas também acho que não menos importante, a questão de manutenção, né? Que também é uma coisa que influencia muito na nossa vida. Claro, a gente quer ter um ambiente lindo, maravilhoso, mas a gente também não quer ficar tendo que trocar a lâmpada que tá no pé direito alto, colocando andaime e tudo, né? Toda hora, né? E o Júlio, a gente até tava comentando ali no nosso aquecimento sobre isso. Como é que essa questão de manutenção e como que essa nova tecnologia que você comentou tem mudado... A pergunta na verdade... essa tecnologia a gente tem conseguido alcançar porque tem mudado tanto, tá ficando tão melhor a cada ano, né? Como é que você, como profissional, a gente consegue ter esse know-how, né? De estar a par da tecnologia. Você está sentindo? Você que lida com isso no teu dia a dia, está sentindo essa então, alteração? Né, gente, vou tentar ser bem direto, assim, seguir uma linha de raciocínio. A gente teve toda essa transição de tecnologia, então o advento do LED, ele talvez surgiu assim de forma mais concreta no mercado aí há 15 anos, talvez um pouquinho mais, e houve todo esse momento de realmente os profissionais se acostumarem, de aceitação da própria tecnologia. É claro que quando o LED surgiu, falava-se muito da questão eficiência, durabilidade, mas comparado com outras fontes de luz, por exemplo, lâmpadas halógenas, incandescentes, algumas questões técnicas, o LED acabava ficando abaixo, né? Como reprodução de cor, muitas lâmpadas ou luminárias tinham essa variação de temperatura de cor, isso acabava incomodando. Os profissionais, quando trabalhavam com diferentes luminárias no mesmo espaço, sentiam essa diferença de uma fonte de luz para outra, então não havia um efeito homogêneo. Então, a iluminação, o LED, os produtos, a construção, ela foi evoluindo, e isso também passa muito pelas estratégias de cada empresa, né? Então, hoje, por exemplo, onde eu atuo, na Stella, a gente tem todo um processo construído, uma visão sistêmica que começa na criação das próprias peças, do cuidado de criação, de aferimento, de teste, até a gente chegar numa solução que a gente julga assim, ideal para apresentar para o mercado. Isso que eu acho legal, porque a Stella é uma empresa brasileira. Isso. E os produtos são desenvolvidos aqui, era uma coisa que eu desconhecia. É uma empresa jovem, né? A empresa ela vai completar jovem. 15 anos no mês que vem, em março. Quase a idade do LED. Isso, mais ou menos. E hoje o desenvolvimento, a criação dos produtos se concentram dentro da empresa. A manufatura acontece na China, até pela concentração da tecnologia, de expertise, mão de obra, matéria-prima. Então ainda economicamente é viável concentrar esse processo lá, mas a criação hoje acontece aqui. Nós não deixamos de fiscalizar esse processo de manufatura. Então, há uma bateria de testes, 3 laboratórios hoje, onde a gente faz esses aferimentos, e aí passa desde uma visão sistêmica de como vai ser o relacionamento do instalador, como vai ser o relacionamento com essas peças ou com essas soluções do profissional, do especificador, e, claro, do cliente final. Então, todos esses públicos estão integrados dentro do nosso processo de criação. Tem que ser funcional para todo mundo. Então, uma característica, assim, por um exemplo, talvez que seja mais fácil para o público entender. Quando a gente entra em um ambiente, nós percebemos que há uma fonte de luz, a gente está sentindo a iluminação ali. Mas, poxa, eu não estou vendo de onde essa luz está vindo. Eu não estou sendo ofuscado, né? Quando a gente olha, às vezes, para a luz, e a luz acaba incomodando. Então, isso é uma estratégia. E isso passa muito pela construção, pelas metodologias de trabalho da empresa. É um design que é aperfeiçoado, é uma estratégia de propagação de luz para não haver esse incômodo e o indivíduo, a pessoa se sentir mais confortável naquele ambiente. Então, o melhor cenário possível é, eu estou sentindo a luz aqui, há luz nesse espaço, mas em nenhum momento eu estou sendo... A sensação da luz você sente, isso, e não mas em nenhum a luz momento eu estou sendo si. incomodado, eu estou sendo prejudicado por essa emissão de luz. Isso é o bem-estar que a gente fala na iluminação. Sim, E o interessante, imperceptível, né? E o interessante é que
quando você não percebe a luz, não sei se eu estou certa em afirmar isso, quando você não percebe a luz é que é um ótimo projeto luminotécnico. Esse é um ótimo, porque quando você percebe... Se percebe incomoda? a luz de uma forma boa, né? Você, acho que como ele falou, né? Isso, não é aquela que ofusca, claro te que incomoda. há questões técnicas também de leituras, de análise de quantidade de luz, Também, tipo sim. de luz que é ideal para esse ambiente. Mas isso foi só um exemplo, né? Porque eu acho que hoje talvez é muito comum a gente estar num ambiente e nós estamos muito envolvidos na peça, no produto em si. Isso. Né? Isso. Esse produto é bonito, mas ele é funcional? efetivo. Eu adorei a tua Isso. colocação, porque você vê coisas sendo colocadas, lindas, mas elas não funcionam Não. para aquele espaço. É para aquele espaço e às vezes para aquele cliente. Aquele cliente, né? exato. Um Eu exemplo, tenho alguns por exemplo. exemplos, um casal de clientes assim, que eles queriam muito fita de LED. Então, assim, a fita de LED, o perfil de LED embutido no forro, para eles fazia sentido. Aquilo ali, né, eles queriam os riscos, a luz, e aí ela aparecendo, né? Não era nem só a sensação de ter a iluminação. Eles ali queriam. Agora, em contrapartida, eu tenho um casal de clientes, assim, que eles... É um casal, assim, que eles... Na casa deles, a gente colocou muito abajures, né? Então, o visual da luz está vindo através dos abajures. É uma iluminação assim, rebatida, mais perfeito, suave. mais suave. No teto, não tem nada. Né? Então, e aí vai muito assim, de novo, né? O que faz sentido para o ambiente, numa questão funcional... para o cliente, numa questão de cognição, e daí ainda um terceiro, né? Que é a estética que ele busca. Exato. Eu recordo, gente, de uma palestra que eu assisti no LED Forum de 2022. Nós estamos já em 2024, 2 anos atrás. Eu não vou recordar exatamente o nome do palestrante, até porque era um nome complicado. Mas eu lembro que ele era um profissional holandês. E eu lembro que o tema da palestra dele foi luz, design e biofilia. Então, ele comentou sobre a iluminação nos ambientes, sobre como a gente deve aproveitar, de certa forma, assim, soluções vivas para melhorar esse espaço, plantas, até os próprios móveis, de uma forma assim, um pouco mais orgânica, talvez. Sim. Aproveitar a incidência de luz natural nos ambientes, saber trabalhar a composição de iluminação artificial ao mesmo tempo. E eu lembro que no final da palestra, eu tive a oportunidade de encontrar ele ali pelos corredores e eu fiz uma pergunta para ele, o que ele achava das soluções atuais, dos produtos que haviam hoje no mercado. E foi bem interessante a resposta dele, que ele trouxe o seguinte, que ele via hoje muitas soluções simplesmente com viés comercial. Então, assim, é para chamar atenção, é para instigar a compra, mas a eficiência, a funcionalidade, a proposta em si de iluminação não atendia aos conceitos que a gente busca, que é conforto visual, que é reprodução de cor, que é uma luz dentro da temperatura de cor correta, ou que essa temperatura de cor seja fiel, né? Porque há variações hoje no mercado, a gente sabe disso. Então, a qualidade em si das peças, ele sentia que não estavam sendo atendidas, mas tudo era muito, claro, não 100%, mas a grande maioria era muito para chamar a atenção do público e gerar venda. Eu acho que é bem isso. Nos projetos que nós recebemos ou gravamos, enfim, aqui na Casa Sul, nós vemos, assim, quase que aquela moda, né? Então, por exemplo, vamos falar de decorativo, né? Vai ter, hoje tem muito aquelas bolas, né? Também entraram as lâmpadas de filamento. Existem tendências, né? As tendências a que gente vê. Mas antes disso, será que eu, consumidor, eu vou comprar aquilo ali e ele não vai refletir? Será que ele vai me trazer a temperatura de cor que eu preciso? Que quando a gente fala de temperatura de cor, né? Às vezes as pessoas não sabem. Mas é a sensação que aquela luz vai te passar. Mais fria, mais quente, como um dia de sol e um dia de inverno sem a luz, sem os raios do sol. E hoje até se discute que não se usa mais a luz
azul seria, né? Que antigamente Mas ainda usam, tinha nas né? cozinhas, né? É que aí a gente iria para um campo totalmente artificial, né? Se eu não estou Isso. enganado, hoje a luz natural ela chega em um pico de 5.800, quase 6.000 kelvins. Então, no momento que a gente está utilizando uma temperatura de cor artificial, uma solução artificial acima disso, Essas de 6.000 antigonas. é totalmente assim, Deus me fora livre. da nossa percepção, assim. E o que é tão importante, assim, né? Entender, assim, os momentos desse indivíduo dentro do espaço. Então, digamos, se ele está home office ali, a iluminação, ela tem que ter uma temperatura determinada para que ele se torne produtivo, né? Então, assim, seja num home office ou seja num ambiente corporativo, esse ambiente ele tem que proporcionar uma temperatura de luz que ele consiga desempenhar a necessidade dele ali. Já, por exemplo, o cliente, a hora que ele está chegando em casa, ele está cansado, ele vai fazer uma descompressão. E aí a gente já vai atingir, nesse ambiente onde ele vai habitar ali, uma temperatura de luz mais próxima ao pôr do sol. Porque isso está muito relacionado ao ciclo circadiano, né? Ao nosso relógio biológico. Então, a luz, ela faz com que daí o corpo entenda, nossa, agora eu vou relaxar. A luz de agora fogueira, é o final né? de tarde. Que faz essa Exato. lembrança do... Voltando aos tempos das cavernas, né? Da fogueira, do pôr do sol. Exato. Então, assim, ao meio-dia não. Ao meio-dia tem que ter uma luz ali, assim... Tô acordada. Uma luz um pouco mais fria, né? Por que no ambiente de cirurgia a luz ela é praticamente azul ali, né? De tanto... Mas eu já fico doente quando eu entro no hospital por causa da luz. Isso é uma outra coisa que eu tenho visto, né, num podcast. Falamos sobre esse conforto visual. Mas tu sabes que, assim, até voltando ao assunto que foi citado, a automação, e agora esse gancho foi perfeito. Total. Ela está totalmente ligada. Há um tempo atrás, isso aí já faz alguns anos, se eu não recordo direito também, mas eu acho que faz uns 3 anos no mínimo. Eu li uma matéria, e por fazer tanto tempo, me perdoem se eu estou equivocado, mas em um hospital em São Paulo, foi um dos primeiros hospitais, não lembro se é do Brasil, da América Latina, que incorporou um sistema de iluminação onde havia essa transição de temperatura de cor dentro do hospital, principalmente nas áreas de UTI. Porque o paciente ele fica totalmente recluso. Então, se ele fica exposto, sei lá, por dias à mesma temperatura de cor, como que o ciclo dele vai se comportar? Pois é. Então, essa tecnologia, até se eu não estou enganado, se chama Tunable White. Então, há esse processo de mudança, de transição de temperatura a partir, né, tendo como referência a luz solar. É verdade. Desculpa, pode falar. Só para não perder esse gancho, assim, e isso só foi possível através de estudos, através da ciência. Pois é. E aí é por isso que entra a neuroarquitetura, para mostrar que o quão importante isso é, e os resultados desse estudo mostraram isso. Ciência, por isso que a gente fala neuroarquitetura, está comprovado. E aí, junto com isso, daí entra a biofilia, por isso que daí muitos projetos de hospital aplicam elementos da natureza também, porque para o bem-estar. E gera um indicador, né? Gera um indicador perfeito. Comprovar. Isso. Sim, a gente vai para um hospital, mesmo que você, né, às vezes eu ia visitar o meu avô lá que estava internado, gente, parece que eu saía pior do que quando eu entrei. Imagina ele que tá lá, né? Imagine como é que a pessoa que ele tem que se recuperar ainda. Né? Então, nesse momento, infelizmente, estou com um familiar internado numa UTI e ele está internado até num hospital que é referência agora aqui de recuperação de traumatologia e é do SUS. Então, que orgulho ter um trabalho desses em Curitiba. E eu observei o que tem esse espaço onde ele está internado e estamos orando para que ele se recupere e saia muito bem. Mas, enfim, o que é que a arquitetura está fazendo por ele e por todos que estão ali? Os espaços, eles estão plotados com imagens de cachoeira, de Mata Atlântica. Sim. Eles têm a iluminação de cabeceira,
e a iluminação funcional. Então, e gente, vocês estão falando de SUS. Isso. E de UTI, que é de um UTI. espaço incrível. Você assim, entra saber ali... que essa preocupação, Me deu ela uma alegria, né, aconteceu. de ver. Ela acontece. E a gente tem um papel, nós, profissionais dessa área, nós da comunicação. Tem uma luzinha confortável, assim, suave, que fica acesa no momento que ele está repousando. E uma luz funcional, a enfermeira vem e acende aquela luz. Então, gente, médicos, enfermeiros, pessoas, luz é bem-estar. Neuroarquitetura não é uma frescura, não é uma coisa que arquitetos designers inventaram. Está associado à nossa saúde. Sim. E é por isso que é tão importante. Voltando aqui, né, ao Júlio, o que a indústria está fazendo hoje? Onde a gente viu lâmpadas que não ofuscam, nem toda a iluminação ela precisa ser esse excesso. A gente falava muito antigamente, não sei se falam hoje ainda, me perdoem, eu sou bem vivida já. Então, fui dormir com as galinhas. Vamos ver a natureza. Acaba a luz na tua casa, como teve esses apagões recentemente. Vão me dizer se vocês não ficaram com sono e foram dormir mais cedo. 8 horas da noite já estava com 9h30 não tinha. A gente se reuniu para conversar sob luz de velas, né? Então, a gente tem desrespeitado o nosso bem-estar, né? E o ciclo circadiano nada mais é do que isso. Que bom que a indústria trouxe isso. E a gente pode ter hoje na nossa casa, por exemplo, posso ter só abajur. Não é? Eu lá não em preciso casa ter. eu tenho uma luminária que eu só uso essa. Eu uso uma luminária que rebate na parede, rebatedor de parede. Gente, eu só uso aquilo. E quando eu acendo, quando as luzes principais estão acesas lá no apartamento, eu fico irritada. Sim. Porque é um apartamento de, acho que, sei lá, dos anos 90, alguma coisa assim. E a iluminação naquela época não foi trabalhada para esse bem-estar, né? E com os produtos também daquela época. E assim, Júlia, em que momento tu tá em casa? Provavelmente à noite, né? Isso. Pelo menos a rotina, talvez, assim... O que você vai descansar é à noite. Mais comum de quem trabalha fora de casa, que é o meu caso, que é o caso, né, da minha esposa, a gente só está em casa à noite. Então, o nosso ambiente ele é sempre muito controlado de iluminação. Você não vai querer chegar em casa com o cara de trabalho, né? Com aquela luz central. Então, eu acho bacana que hoje as pessoas naturalmente têm buscado essa iluminação mais... Será que tem? Rebatida. Não sei. Eu tenho percebido isso. Assim, eu já respondo a tua pergunta, Rose, mas eu vinha lendo, inclusive no avião, um artigo recente do Rui Soares, do Lori Crisel, comentando sobre a iluminação, sobre a neuroiluminação, sobre o conforto e tudo mais. E é legal hoje a gente ter todos esses materiais disponíveis, a informação ela está aí, passando a todo momento na nossa frente, então a gente tem que aproveitar. E a iluminação hoje, sim, inevitavelmente, ela é um elemento fundamental, essencial dentro do design, da arquitetura, dos ambientes, então a gente precisa pensar nisso. Eu gosto muito de um exemplo que o Lori trouxe em uma apresentação que eu pude acompanhar já também há 1 ano, 2 anos atrás, onde ele trouxe esse exemplo que eu costumo utilizar para as pessoas assim, entenderem de uma forma mais clara, que é aquele exemplo de quando a gente acorda à noite com vontade de ir ao banheiro e se imagine num quarto que tem um circuito de iluminação apenas. Então, assim, a gente acorda 1, 2 da manhã e aciona esse circuito. O que o meu cérebro vai entender naquele momento que ele for exposto a tanta luz? Tipo, Tá? Além de incomodar a sua esposa, provavelmente. Exato. Então, assim, qual que é o meu objetivo naquele momento? Poxa, eu preciso só de uma luz indicadora, balizadora, que vai me mostrar o caminho. A luz do xixi. Isso. A luz Vamos do xixi pensar ajuda que a na não luz do cair. xixi. Então, assim, eu só preciso identificar o meu caminho, né, ter a luz suficiente para fazer o que eu preciso fazer e pronto. E então imagina depois a dificuldade que pode ser gerada para voltar a dormir, para o sono voltar depois desse acesso a tanta iluminação. Então passam por exemplos que às vezes a gente não relaciona no nosso dia a dia, mas que são super comuns. Sim. Júlio, voltando à questão da... tá, por favor. Da indústria. Tá? Isso. A gente houve todo esse processo de retrofit, né? A gente comentou sobre fita de LED. O que a gente utilizava antes das fitas de LED, por exemplo, em sancas? Tubulares, né? Tinham lá as fluorescentes. Eram tecnologias que eram mais engessadas. Não evoluía. As fluorescentes... Teve uma evolução na fluorescente, na halógena, na incandescente?
De tamanho, talvez, só. Mas a tecnologia em si... talvez. Então, o LED já trouxe um potencial totalmente diferente. Então, hoje o LED ele é uma fita de LED, ele é uma luminária com LED integrado, tem uma lâmpada, são designs diferentes. Então, eu acho que com o crescimento da informação, com o olhar do todo da sociedade para o bem-estar, e isso passa desde alimentação, exercício, aí vai para dentro de casa o meu ambiente, aí a iluminação foi integrada nisso. Então, acho que hoje as empresas ou a indústria já estão pensando no quê? Na interação das pessoas com a luz. Então, isso hoje é a base do trabalho da Stella. Como que as pessoas irão interagir com a solução e com a luz? Então, de novo, o produto ele vai ofuscar, ele vai respeitar as propriedades luminotécnicas. Então, o produto hoje, ou a ideia da empresa tem que ser a partir disso. Não é só a forma, mas também a função. Exato. Como vai ser usado. E eu acho que evoluiu tanto que às vezes a gente perde, não consegue acompanhar A dificuldade. essa evolução. É isso que eu ia perguntar, né? como você, como arquiteta, consegue incorporar essa quantidade de novidade nos projetos? Quando eu vi, assim, que ali no escritório a gente poderia ter um braço de um estúdio de lighting design junto conosco, trabalhando dentro desses projetos, a gente começou, assim, já vai fazer 1 ano que a gente tem uma parceria com esse estúdio, porque os resultados de projeto, eles, assim, se tornaram exponencial, assim, né? Porque eles ali entendem e eles conhecem esses avanços, porque tá sendo tudo muito rápido e às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, o processo acontece muito assim, da gente passar para esse estúdio o conceito da casa, quais são os impulsos, as intenções desse nosso cliente, a relação dele com o espaço, e aí esse estúdio vem com todas as informações, todo o know-how deles e desenvolve junto conosco um projeto de iluminação. E já especifica produto, já especifica tudo. Entendi. Você veja que interessante. Eles são só um estúdio mesmo. Especialistas num ponto que é tão importante. Sim. Porque realmente, hoje, só de revestimento, de piso, a gente tem uns, sei lá, quantos lançamentos por ano, sabe? É de ficar doido. E só com piso. Eu só tô falando de piso, né? Isso. Aí o piso, só de porcelanato. Não tô falando de vinílico, não tô falando de piso de madeira, sabe? Sim. Então, assim, hoje o arquiteto, ele tá... Nós também, como consumidores finais, né, e como mídia, nós somos bombardeados por informações. Exato. Então, realmente, é muito Tipo, como difícil saber? você ficar a par de tudo, né? A par de tudo, exato. E isso eu vejo como um desafio para as empresas, né? Também. Hoje, com o meio digital tão fortalecido e presente, é um papel da empresa, de certa forma, traduzir toda essa complexidade das questões técnicas, das informações técnicas, em informações que sejam mais acessíveis, mais simples para o cliente, para o profissional que é parceiro da empresa, entender o valor daquela solução. Né? E isso, eu acho que é a parte mais legal hoje do meu trabalho. Eu vim dessa veia técnica de engenharia, mas eu escolhi a gestão justamente para trabalhar com a comunicação e a gente conseguir traduzir essa parte técnica em informação mais simples. E eu acho que isso faz toda a diferença hoje na compreensão do que é melhor utilizar, como eu melhor utilizo isso. É uma notícia muito boa, porque normalmente você quer vender o produto. A indústria quer vender um produto, ela está um pouco distanciada do efeito que aquilo vai causar no cliente. Então, está muito focado, por exemplo, moda. Nós, as mulheres, né, que somos mais bombardeadas do que o público masculino. Nós somos bombardeadas a cada nova estação, ou a cada 3 meses, com um formato de roupa, com um tipo de calçado. Mas hoje eu vejo muitas indústrias já não pensando nisso. Elas estão pensando no conforto, na durabilidade, na sustentabilidade. Né? São movimentos que não incluem só como vivemos na nossa casa ou no nosso trabalho. Sim. É o bem-estar. Não é só o consumismo puro e simples. De uma forma muito, muito positiva. Mas, Júlia, eu queria te perguntar, e a indústria? O que ela está pensando de inovação? Tem o que inovar ainda? Com certeza. O LED ele ainda tem características que podem evoluir e que com certeza vão evoluir com o tempo.
Mas há uma construção, assim, que vem, de certa forma, sendo combinada sem as próprias tendências do mercado, né? Como a gente comentou, hoje a iluminação ela é muito minimalista, dá para se dizer. Hoje a gente vê assim, produtos pequenos, mas com poder de iluminação muito grande. Então isso passa também um pouquinho pela a tendência do momento da gente ter espaços mais cleans, como, né, o cliente trouxe, eu sou clean. E é justamente isso que se traduz. Então, o aproveitamento da luz talvez de uma forma mais efetiva dentro da neuroarquitetura, pensando em maior controle de iluminação. Legal. E aí passa também por essas questões de talvez mudança de cor automática, produtos cada vez mais relacionados à automação, mais inteligentes. Então, com certeza, isso é um caminho que o mercado vai seguir. Esse controle da iluminação. Ou uma iluminação cada vez mais automática, mais personalizável, inteligente. você diz. Inteligente. Mais fiel, depende com a iluminação natural. Também, isso. Né? Porque nem sempre a gente consegue estar em ambientes que recebendo a iluminação natural, a iluminação externa. Acho que principalmente corporativos, Sim. né? Às vezes banheiros, sei lá, de um consultório que não tem janela. Perfeito. Né? Você Sim. consegue, com a iluminação, trazer alguma solução que pareça uma janela. Hoje já temos isso, né? E fica muito legal. Então, tem sido uma inovação de criação de soluções nesse aspecto, né? Estamos chegando ao nosso final aqui do nosso bate-papo. A gente poderia passar muito mais tempo. Sim, o dia inteiro falando. Mas eu queria encerrar, então, com vocês dois, com coisas bem pontuais. Primeiro, o que eu não devo ter na minha casa, enfim, me imagine como alguém que está ouvindo hoje aqui, né, a nossa conversa, e quer saber o que ela vai fazer na casa dela para não errar. Uma coisa bem resumida, assim, não deve usar isso, ou deve usar isso, e as atmosferas que ela quer criar. Um dos pontos, assim, principais, assim, seria uma preocupação muito com a temperatura da luz, né? Às vezes os clientes, às vezes, não se dão conta do quanto isso pode estar influenciando no bem-estar dele, né? No dia a dia. Ou no mal-estar. Ou no mal-estar, exato. Então, e às vezes a gente entra num ambiente e aí tem os spots, né? E daí, a hora que você já olha ali um spot com uma dicrói, daqui a pouco o outro já tá com uma incandescente antiga. Não existiu essa preocupação, né? Você olha as janelas dos apartamentos, assim, eu gosto de olhar, né, na cidade. Muito, gente, muito. O que tem de luz azul. Viralizou um tempo atrás uma foto, Ai, né, fantástico, assim, que você vê um andar, uma temperatura mais amena, mais quente, o outro andar, o cara tava ali, acho que numa cirurgia. O mesmo projeto. É cirurgião. Cirurgião dentro de casa, na cozinha. Exato. E como isso realmente influencia A temperatura. Isso, muito. Né? Porque as pessoas também falam muito, né, que a temperatura é uma luz mais fria, uma luz mais quente. A gente já falou. Que o branco é para o espaço de trabalho e o amarelo e o mas âmbar também tem mas não tem mais isso, o frio, né? Mais quente para trabalho. Perfeito. Morno, né? Mas é que a questão é que também passa muito pela quantidade de luz. Isso. O tipo de projeção, como essa luz vai ser projetada, o quanto de luz vai chegar aqui na tua estação de trabalho e, claro, a influência da temperatura. Então, não é algo tão simplista assim. Por isso precisa ter conhecimento e acho que como as pessoas hoje estão se apropriando de mais conhecimento, esse o nosso papel também aqui na Casa Sul. Democratizar, né? Democratizar a informação de autoridade, como é a de vocês. Mas também dizer que tem pessoas especializadas nisso, como eu conheço poucos escritórios, na verdade, que contratam lighting designers. Preferem fazer o feijão com arroz e acabam... Talvez não seja assim, podem até fazer bem feito. Mas tem arquitetos que conhecem a fundo, que tem essa que buscam esse aperfeiçoamento, que tem dentro do seu escritório um lugar, pessoas que só fazem isso, especialistas, né? Mas acho que, como você disse, né? Um especialista faz a diferença no projeto. Se a gente for pensar, né? Eu hoje, assim, entendo que dentro do projeto ali de arquitetura, o arquiteto ele é muito um maestro, né? Então tem o paisagista específico
sobre as plantas. E aí esse lighting designer sobre a luz também. Da mesma maneira como a gente, de repente, está desenvolvendo um projeto arquitetônico, a gente vai contratar um engenheiro para desenvolver a estrutura, é tão importante ter um especialista ali. Então, a gente tem uma equipe muito importante por trás de um bom resultado. Bom, então num projeto, se você vai começar um projeto, pense na temperatura de cor, né? Que cor? Não vá naquelas pizzarias que tem luz azul, porque a pizza não vai ser tão gostosa. Não vai ser tão gostosa, vai comer e sair correndo. E você? O que você julga hoje algo que... vamos falar da Stella, né? E a Eletrorastro também vai ter lá. Mas de produto que você tem na tua casa, que você acha que fez a diferença? Antes de tudo, gente, eu reforço. Acho que procurem um profissional de iluminação. A impressão, às vezes, que eu tenho é que a gente vive numa bolha, querendo ou não. Né? Por nós estarmos em contatos diários com pessoas que estão no mesmo segmento, a gente acaba, às vezes, esquecendo que há um mundo e que 99% das pessoas elas não estão nem um pouco integradas ao assunto iluminação. Muitas vezes basta conversar com alguém do teu núcleo familiar que já fica bem nítida essa situação. Então, assim, procurem um profissional de iluminação. Quanto a isso, Rose, como eu comentei, na minha casa pouca a luz. Né? A gente até conversou um pouquinho antes e já aconteceu de um amigo chegar em casa e dizer, cara, tu trabalha na Stella e tu tem pouca luz em casa. Mas eu tenho a luz... Querendo economizar a luz. Exato. Eu tenho a luz que, a partir de uma leitura da minha esposa, são os indivíduos que aproveitam aquele espaço, nós temos a iluminação suficiente. A gente tem uma iluminação adequada na cozinha, que é a grande preocupação, geralmente, das pessoas, e uma iluminação controlada nos outros ambientes, setorizadas. Eu acho que essa divisão a partir da criação de cenas é muito importante. Então, nem sempre nós vamos ter a mesma sensação em um espaço. A gente vai estar no mesmo espaço, mas as sensações são diferentes. Eu quero beber um vinho e assistir um filme. É diferente de quando eu vou, talvez... Receber amigos. Ou eu vou até... quero trabalhar um pouquinho aqui no sofá mesmo, então preciso de um pouco mais de iluminação. Senão não vai conseguir trabalhar nada, né? Dependendo da iluminação, a iluminação do vinho ali. Eu estou no mesmo espaço, mas muitas vezes as atividades, as minhas sensações vão ser diferentes nesse mesmo espaço. E a iluminação, então, passa por isso. Então... a gente pega esse gancho do profissional justamente para ele te ajudar a fazer essa leitura, a entender o teu perfil, como os indivíduos, quais são as expectativas dos indivíduos nesse ambiente, e aí sim projetar a iluminação. Legal. Gente, muito obrigada. Pela aula. Foi ótimo. A gente poderia continuar falando aqui por muito tempo ainda. Iluminação e neuroiluminação. Eu me segurei para não falar nada da área externa, porque senão a gente ia também... Olha, então antes de encerrar, eu queria que você fizesse aquela pergunta sobre os espetos de jardim. Que você disse... Bom, então eu vou falar. Isso, por favor, me lembra, por favor. Choveu uma vez, o espeto de jardim já era. Não, ele perguntou nesse encontro ontem se alguém que não tinha tido problema, se alguém ali não tinha tido problema com espeto de jardim em casa, que era para levantar a mão. Então, quero que você fale. Não é nem com só espeto, vários produtos de iluminação do jardim. A gente tem aí uma linha muito crítica, né? Porque é uma linha externa, precisa de um índice de proteção adequado, passa também por muitas variáveis, como instalação. Então, é um produto uma técnica muito minuciosa, né? A instalação em áreas externas, a aplicação de iluminação em áreas externas. Também. Né? Então, segurança, infiltração de água. Isso. Então, esse conceito de encontrar ou procurar um profissional também é uma forma de evitar transtornos futuros em qualquer ambiente, tanto no interno quanto no externo, né? E passa também pela questão de segurança, de qualidade que a empresa oferece quanto ao produto. Então, identificar o produto correto para cada região. E quando eu comentei em segurança, até uma segurança da casa, né? Também. Digamos, de ter aquele ponto ali que vai acionar uma luz. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que ter essas preocupações, né? Então, a iluminação, ela também tem muito esse papel.
A externa, né? Segurança roubo, segurança para você transitar, porque Perfeito. muitos espetos ou luminária de chão, elas ofuscam. Então, são situações assim que o assunto é muito vasto, mas que Muito bom se a gente vasto. pode pensar em iluminação como bem-estar, né? Sim. Se você tem na tua casa, no teu escritório, uma iluminação que está te incomodando porque ela não está boa, né? Como a pessoa pode ter a sensação dessa luz antes do projeto ficar pronto? Sim. Porque muitas lojas hoje têm o laboratório de luz. Perfeito. Como que a Sim. pessoa pode utilizar esse espaço? A gente gosta muito, assim, de levá-lo. Então, assim, a gente tem um momento da apresentação do conceito do projeto no nosso escritório. E aí, depois, a gente tem o momento da apresentação do projeto luminotécnico nesse estúdio, dentro desse escritório que desenvolve os projetos de iluminação. E aí, o terceiro momento dentro de uma loja que possui esse laboratório. Então, por isso que é tão importante as lojas elas terem esse laboratório e para que o cliente, na hora que ele entra ali, essa é a luz que vai fazer esse facho, vai ser mais aberto, não vai a temperatura, ou não, esse perfil é o que vai me trazer essa iluminação direta que eu não estou vendo. Então, eu acho que Você hoje, ser apresentada ao efeito que essa luz traz, É e uma não... prévia já prática, né? da interação. Isso é muito legal. Vejo quanto a gente já avançou. ter a prévia para que depois não seja uma surpresa. Isso já entra até assim em algumas questões mais comerciais, construção, design de peça, mas só para complementar, talvez os próprios profissionais hoje já reconheçam isso no mercado, o consumidor final talvez passe um pouco despercebido, mas o porquê que existem hoje tantas peças com um recuo na lente? Aqui mesmo no estúdio vocês têm essas peças. Há esse recuo na construção. É só design? É só para tornar a peça diferente, chamar a atenção? O recuo, gente, ele inibe o teu contato direto com a fonte luminosa. E isso gera mais conforto. Sim. Então, tudo tem um porquê dentro dessas estratégias. E aproveitando esses espaços para o cliente ir lá entender o produto e a interação dele. É tão importante essa ponto parte positivo. da educação, né? Porque a gente Isso. vai fazer a casa, não sabe nada. Até nós que vivemos nesse meio, existe muita informação, como a gente comentou, mas quando você vai ver na prática, é outra coisa totalmente diferente. Sim, até eu tenho um cliente, assim, que na bancada de copa dele, onde ele faz as refeições rápidas, assim, tem um pendente em cima. E é uma iluminação, assim, bem direta, assim, né? Que ofusca um pouco. E aí eu comentei assim, vamos colocar um abajur, encontra um abajur da tua casa, traz pra cá, né? E desliga, e tira essa lâmpada, assim, pra você sentir, ver se isso muda pra você, se isso faz sentido, vai ser mais confortável. Então, realmente, o conhecer, né? O presenciar, seja em um laboratório, e às vezes mesmo na prática na da prática, casa em dele. casa. Experimentar. Tem em casa, experimenta. Experiências diferentes. E aí, de repente, troca a lâmpada ali, né? Puxa, deixa eu ficar um tempo, mudar aqui. Ver como é que se Eu sente. vejo muito isso na minha casa. Minha casa, ela acaba sendo meu laboratório, assim, também. Vai mudando Acho que tudo vai pra ver como é que você se sente. Sim. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como eu, consumidora, posso avaliar o produto? Porque normalmente você não vai saber quanto tempo aquela lâmpada vai usar, você talvez não tenha a experiência de ver que tipo de iluminação ela te dá. Você vai comprar aí pela internet de Mercado Livre. O que o consumidor precisa saber além do preço? Qualidade. Bom, se tratando de forma mais específica de falando para lâmpadas, hoje há necessidade de certificação para lâmpadas, grande parte das lâmpadas, praticamente todas, há algumas exceções, mas elas precisam ser certificadas, né? Então, essas lâmpadas elas precisam passar por uma série de testes, de aferimentos, mas isso é um assunto um pouco delicado, porque há como a gente comprovar que todas as informações que constam ali em embalagem, mesmo sendo lâmpadas certificadas, são informações reais, né? Isso aí se estende também a outros produtos, né? Então, se talvez hoje em produtos que precisam ser certificados, que há uma fiscalização, passe alguma coisa assim que
não é tão fiel, imagina em outros produtos que não é necessária essa fiscalização, essa certificação. Aí, gente, é muito para uma questão assim, realmente de posicionamento de cada empresa. De né? confiança naquela marca. E talvez um indicador muito interessante que nós temos hoje aí, querendo ou não fazer o jabá para a Stella, é essa confiança que os profissionais Escolhem Stella. hoje têm na Stella. Por essa... por características que envolvem a durabilidade, que envolvem a fidelidade de cor, de reprodução de cor também, porque são duas coisas diferentes, né? A temperatura de cor e a reprodução de cor são coisas distintas, então todas essas características se completam e o arquiteto, ele meio comprova, assim, o arquiteto, o designer, o light designer, enfim, que realmente tudo que a gente está apresentando é verídico. Legal. A gente sabe que em qualquer mercado existem produtos que vão ser mais baratos, que vão ser mais acessíveis, mas é importante a gente entender o valor, né? Eu costumo dizer, é muito raro a gente encontrar, ou a gente presenciar, por exemplo, alguém comentando o seguinte: nossa, essa iluminação tá destacando muito bem esse produto. Geralmente é que produto bonito, a cor desse produto, que bonita, né? Mas o que está por trás disso? Então, são detalhezinhos que a gente vai tendo que ir moldando aos poucos, né? Por que a gente entra em lojas de roupa e pensa que está vendo uma roupa preta e azul? Ou vice-versa. Isso acontece principalmente em lojas masculinas. Não sei se eu estou correta. Olha, não sei com relação às lojas masculinas, mas eu acho que está muito relacionado à especificação dessa lâmpada, né? Qual foi a escolha da lâmpada, da luz, da temperatura, e por isso tão importante que esse projeto luminotécnico desse espaço comercial tenha uma iluminação que transmita cor fiel, para depois o cliente não chegar em casa e comprar uma blusa, achou que era preta, era marrom, né? Já me aconteceu de ir para o corredor do shopping e olhar lá fora. Sim. A cor. Não é? Mas como que eu vou comprar uma lâmpada sabendo que ela vai reproduzir bem essa cor? Onde está esse índice de reprodução de cor, IRC? E ele está ali anotado na embalagem. Na embalagem. Há essa diferenciação hoje, principalmente comparado a tecnologias anteriores, né, incandescentes, halógenas, onde nós tínhamos um índice de reprodução de cor excelente. Até nem era tão comentado sobre isso até o advento do LED. O LED ele surgiu com propriedades bem abaixo. Mas hoje a gente já enxerga aí um crescimento super considerável. A própria Stella trabalha com um índice de reprodução de cor hoje que chegam a 97. Então, não dá ainda para se dizer que é a excelência, mas se a gente for considerar o olho humano, né, minuciosamente, o quanto a gente ia conseguir distinguir essa diferença. Então, praticamente, a gente já está trabalhando com índices assim, quase lá no topo. Exato. E isso está muito relacionado também, por exemplo, assim, não só uma loja de roupa, é uma loja dos revestimentos. Também. Por exemplo, a hora que a gente está ali com o cliente especificando o revestimento que vai ser colocado na fachada dele, normalmente eu saio da loja com o revestimento. Vamos ali fora, então, ver esse revestimento receber a luz do sol. Ou quando o cliente escolhe ele, né? Aquele azulejo de pé e ele vai colocar no piso. Perfeito. Também, a incidência muda completamente a incidência da luz. Exato. Então, obrigada pelo tempo de vocês hoje aqui com a gente. Muito obrigado. Muito gostoso o bate-papo. Sim. Obrigada, Júlia, pela presença. Obrigada também a Eletro Rastro, que está apoiando esse nosso bate-papo aqui, o nosso podcast. O Em Casa Pode, você pode assistir no nosso canal do YouTube da Casa Sul. Você pode ouvir também em todas as plataformas de streaming de áudio. Apple, que mais? Deezer, Spotify. Né? E acompanhe a gente lá também no site casasul.com.br ou nas redes sociais. Obrigada, gente. Muito obrigado. E vamos iluminar mais, né? Essa vida aí das pessoas. Obrigada mesmo.